Meus amigos, nesta sequência de gravações, estamos neste exato momento começando o exame do tópico Funções previsto na Lei Orgânica Nacional. Importa destacar que a Lei Orgânica Nacional trata desse tema no artigo 4º. E o artigo 4º da Lei Orgânica Nacional, ele dispõe sobre uma forma que nos demonstra que estamos diante de um elenco exemplificativo. Acha aí o seu artigo 4º na Lei Orgânica Nacional e ele diz: são funções da Defensoria Pública, dentre outras. São funções da Defensoria Pública, dentre outras. Ora, demonstra-se que estamos diante de um elenco exemplificativo. E a primeira pergunta que se poderia fazer é a seguinte: onde eu encontro estas outras funções? Quero destacar que as funções da Defensoria, que estão no artigo 4º da Lei Complementar 80 de 94, que é a Lei Orgânica Nacional, esse artigo 4º da 80 de 94 sofreu grande acervo de alterações pela Lei Complementar 132. Então é fundamental que você visualize se o seu artigo 4º está ampliado com o rol acrescido da Lei Complementar 132, ok? E o que está na Lei Complementar 132, a gente poderia dizer, esse acervo aí praticamente duplicou. Tá, então estamos diante de garantias, de funções da Defensoria Pública e essas funções têm um caráter exemplificativo. Onde que eu encontro outras? Diz aí, sem prejuízo de, são funções dentre outras. Onde que eu encontro outras? Eu encontro outras na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela nos apresenta outras garantias. Além dessas garantias, outras funções, apresenta outras funções. Essas funções estão lá no artigo 134, que já vamos abordar. Mas, além da Constituição, a gente encontra funções também onde? Na Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210, isso é de extrema importância. A Lei 7.210, ela fala de uma série de funções. Essa 7.210 sofreu alteração pela 12.313. Isso é fundamental que você tenha aí destacado, ok? Primeira do rol, Constituição Federal. Segundo do rol, Lei de Execução Penal. Também a Lei de Ação Civil Pública. Também o Estatuto do Idoso. Também a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha fala de outra função lá no artigo 28. O Código de Processo Penal. O Código de Processo Civil. A Lei de Regularização Fundiária, que é a Lei 13.465 de 2017. Também a Lei de Migração, que é a Lei 13.455. Enfim, há um acervo aí exemplificativo, importante que você destaque. Mas observe, essas funções, pegando aí num cenário hierárquico, onde que eu encontro na Constituição Federal funções? O rol, o acervo concentrado está no artigo 4º, mas onde que eu encontro essas outras funções? A Constituição. Fiz aqui um roteiro para vocês e eu queria que vocês percebessem que a Constituição Federal, no artigo 134, alterado pela Emenda Constitucional 80 de 2014, ela reproduziu o que já existia na Lei Complementar 132. Então, perceba, no 134, caput da Constituição, a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, destaque, promoção dos direitos humanos. A defesa em âmbito judicial e extrajudicial e a defesa dos direitos coletivos. Quero que você destaque, então, que na Constituição Federal eu encontro três funções. Qual? Defesa dos direitos humanos,
defesa em esfera extrajudicial e defesa na tutela coletiva. São 3 funções essenciais. Ora, e o que está aí na Constituição é fruto da Emenda Constitucional 80 de 2014. E o que a Emenda Constitucional levou para a Constituição, sabe de onde ela tirou? Da Lei Complementar 132 de 2009. Então, em essência, essas atribuições que já estavam na lei, elas foram constitucionalizadas por uma emenda. Tá. Dentro desse contexto, qual o primeiro que merece destaque? A questão dos direitos humanos. Onde que a Lei Orgânica Nacional versa sobre direitos humanos? A Lei Orgânica Nacional fala de direitos humanos nos incisos 3º e 6º. Diz lá, são funções da Defensoria Pública promover a difusão, conscientização dos direitos humanos. Item 6, diz lá o item 6 da Lei Orgânica Nacional. É função da Defensoria Pública representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Importante isso, porque a Defensoria Pública tem uma atribuição para atuar na justiça do Estado, e aí você vai encontrar uma atribuição para funcionar na justiça internacional. Esse dado merece destaque na medida em que o que se entende por direitos humanos é um acervo amplo de direitos, e nisso daí nós vamos encontrar, dentre outros assuntos, as questões que envolvem os tratamentos degradantes e as torturas. Esse assunto foi objeto, inclusive, de uma de uma resolução da Defensoria Pública dispondo sobre o assunto. Na verdade, é a resolução número 932 de 2018. Lá há uma disciplina sobre como se comportar o defensor diante de uma hipótese que envolva eventualmente uma tortura. Tá. Direitos humanos, tema muito forte. Versamos já sobre a questão da constitucionalização dos tratados que versam sobre direitos humanos. Isso daí a gente encontra na Constituição Federal no artigo 5º, parágrafo 3º. Falamos já sobre o incidente de deslocamento de competência, que está na Constituição Federal também, no artigo 109, lá no seu parágrafo 5º. Pois bem, nesse contexto, feito o destaque de direitos humanos, vamos para uma outra hipótese, a chamada atuação em âmbito extrajudicial. Esta atuação em âmbito extrajudicial, ela mereceu um destaque grande no Código de Processo Civil. A norma que regulamenta o passo a passo do processo em âmbito judicial, ela prestigia, ela orienta, ela estimula que os profissionais, inclusive e principalmente a Defensoria Pública, busquem a solução extrajudicial. E onde está isso? Isso aparece no artigo 3º, parágrafo 3º do Código de Processo. Mas perceba, no que se refere a âmbito extrajudicial, a nossa Lei Orgânica Nacional, ela diz no artigo 4º, inciso 2, a nossa Lei Orgânica Nacional diz, ipsis literis, compete à Defensoria promover prioritariamente, destaca, prioritariamente a solução extrajudicial dos litígios visando a composição entre pessoas em conflito por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos. Está aí a chamada justiça multiportas. É através da busca da solução extrajudicial, buscando os métodos de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição, que se usa a expressão denominada justiça multiportas. E onde você vai aplicar isso? Nos mais variados temas. Há uma pressão muito grande, em especial, há uma orientação da Defensoria Pública que nas questões de família, o defensor, antes de propor ação, forçosamente busque uma solução amigável, busque uma solução consensual entre as partes. E detalhe,
Em havendo essa conciliação, em havendo esse acordo, em havendo esse resultado positivo de uma solução extrajudicial, este acordo deverá ser reduzido a termo, deverá ser escrito as cláusulas, os termos deste acordo, assinado pelas partes e pelo defensor. E isso é um título executivo extrajudicial. O acordo, objeto de uma solução extrajudicial, é um título executivo extrajudicial. Ele, se por acaso não cumprido, as partes podem, em momento imediato posterior, fazer o quê? Promover uma execução, o que significa dizer que, obtido um acordo, nós conseguimos suprimir, nós conseguimos substituir um eventual processo de conhecimento no judiciário. Quanto tempo se levaria para obter uma decisão na justiça para terminar a primeira etapa do processo de conhecimento até uma sentença? Um tempo longínquo, seria difícil calcular. E é possível que se consiga obter um acordo num espaço recorde de tempo, nem se comparando aí com o tempo que se levaria para obter uma sentença. Então, quando se obtém um acordo extrajudicial, ele vale como um título executivo extrajudicial, ele como se substituísse uma sentença. Pois bem, essa perspectiva da validade como título executivo extrajudicial, vocês vão encontrar na própria lei, no nosso artigo 4º, parágrafos, inciso 2, no seu parágrafo 4º. O CPC também trata disso, notadamente lá no artigo 784, inciso 4. E isso também é levado em consideração, isso também tem grande valia na questão das tutelas coletivas. A Lei de Ação Civil Pública, lá no artigo 5º, nos seus parágrafos, além de legitimar a Defensoria Pública, a Lei de Ação Civil Pública prestigia aí essa perspectiva. Lá no artigo 5º, inciso 2, diz que a Defensoria tem a legitimidade para a ação de tutela coletiva, e no parágrafo 6º, que os órgãos estão legitimados a firmar o termo de ajustamento de conduta e, mediante combinações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Importantíssimo esta função. Em terceiro plano vem aí a questão dos direitos coletivos, a tutela coletiva. Muito se discutiu sobre isso, porém o tema hoje está pacificado. Veio uma lei 11.448, no qual contra ela teve uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que ela seria inconstitucional. Essa lei deu legitimidade à Defensoria Pública e isso foi questionado. O Supremo entendeu que a Defensoria tem sim legitimidade na tutela coletiva e isso ficou, vamos dizer, pacificado. Ora, avançando, o que aconteceu? A emenda constitucional 80, ao falar da tutela coletiva, ao falar das funções da Defensoria Pública, ela constitucionalizou essa função da Defensoria Pública de atuar na tutela coletiva. Então, quanto a isso, não há a menor discussão. Sobre tutela coletiva, está na Constituição Federal e você vai encontrar isso também. Onde mais vemos tutela coletiva na Lei Orgânica Nacional? Você vai encontrar isso nos incisos 7, 8, 10 e 11. Há diversas passagens onde a Lei Orgânica Nacional fala da legitimação da Defensoria Pública na tutela coletiva. E lembre, é importante que nas hipóteses que envolvam a tutela coletiva, você como profissional, como candidato, sempre busque tentar solucionar a questão da tutela coletiva através de método extrajudicial, buscando um acordo. Acordo se forem partes particulares, tá? Pois bem, é importante que nos métodos de tutela coletiva você sempre busque uma solução extrajudicial. Esses termos você vai encontrar a perspectiva, inclusive, de se utilizar do chamado TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Então, quero destacar para vocês os incisos 7, 8, 10 e 11. Nesses incisos 7, 8, 10 e 11, todos eles versam sobre o mesmo tópico, o quê? Tutela coletiva. Tá. Destacado isso, importa a gente prosseguir no exame de outras funções aí elencadas.
Perceba que existem dois dispositivos, que são os incisos 14 e 16, que fala da atuação da Defensoria Pública na hipótese onde é lavrado um auto de prisão em flagrante e a parte não constitui advogado. Nessas hipóteses, o auto de prisão em flagrante deverá ser encaminhado para o defensor público para que ele possa fazer uma primeira análise de eventual busca de garantias de direitos fundamentais, tais como a liberdade provisória e relaxamento de prisão. Nestas hipóteses, o defensor atua independentemente da condição financeira do réu, independentemente da condição financeira do preso. O simples fato do cidadão estar preso e não constituir advogado, automaticamente vai para o defensor para que possa fazer a aferição da legalidade daquela prisão, buscando aí a soltura através de eventual liberdade provisória, relaxamento de prisão e esses termos que se também aí encontra a questão da audiência de custódia. Pois bem, essa é uma hipótese que fala-se que a Defensoria Pública atua numa atividade na defesa do necessitado jurídico. Necessitado jurídico é aquele que a Defensoria atua independente da análise da condição financeira. E paralelo a isso, temos uma outra hipótese, que é do inciso 16. A Defensoria Pública atua na função de curador especial. Curador especial é uma hipótese que está na Lei Orgânica Nacional, como aqui estamos destacando, no artigo 4º, no seu inciso 16, que merece uma referência ao Código de Processo Civil, no artigo 72. O Código de Processo Civil enumera lá os casos onde a Defensoria Pública atua como curador especial e diz: a curadoria especial é exercida pela Defensoria Pública. Em uma e outra hipótese, não se faz análise da condição financeira daquele que está sendo assistido. De regra, a Defensoria Pública atua em favor do pobre. De regra, a Defensoria Pública atua em favor do hipossuficiente econômico. Mas nessas duas hipóteses aqui são exemplos clássicos, onde a Defensoria Pública atua independentemente da condição financeira. O que se busca preservar aí é o contraditório e a ampla defesa. A Defensoria Pública atua visando preservar as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa e, nessas hipóteses, não se perquire da condição financeira daquele que está sendo beneficiado pelo serviço da Defensoria. Ok? Esse dado é muito relevante porque são clássicas chamadas funções atípicas da Defensoria. Pois bem, merece um destaque que, se esse preso eventualmente se constata que ele tem condição financeira, é possível que a Defensoria Pública, nesta hipótese, solicite ao magistrado que fixe os honorários em razão da atuação institucional. E esse dado é passível de grande destaque porque a deliberação 124, que dispõe sobre critérios objetivos da gratuidade, essa deliberação trata dessa hipótese lá no artigo 9º. Então, se o defensor atua nesta hipótese e constata que o réu tem condições financeiras, é possível sim pedir que o juiz fixe os honorários em favor da atuação institucional. Pois bem, destaque para essas duas hipóteses, eu queria te pedir que estudasse curador especial, aprimorasse o estudo sobre isso, é uma função excepcional, em regra o defensor atua em favor do pobre, excepcionalmente ele atua em favor de um necessitado jurídico, sendo irrelevante a condição financeira dele. No próximo inciso fala lá das questões que envolve execução penal. O inciso 17 é disciplinado pela Lei de Execução Penal, notadamente a Lei
a Lei 12.313, lá tem toda uma disciplina onde a Defensoria Pública atua. Execução penal é um tema fortíssimo, eu diria que isso tem uma chance quase de 100% de aparição em prova. Sempre se pergunta coisas sobre execução penal. E está aí o fundamento da atuação da Defensoria Pública. Artigo 4º, inciso 17, combinado com a Lei de Execução Penal.